Ainda antes do nascer do sol em Washington, às 4h37 da madrugada, agências de notícias em Nova York, Londres e Doha dispararam alertas. O presidente norte-americano ordenara por iniciativa própria o disparo de mísseis Tomahawk contra os centros nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, todos localizados no Planalto Central do Irã. Nenhum pedido de autorização havia sido enviado ao Capitólio. Tampouco o Conselho de Segurança das Nações Unidas recebeu solicitação para deliberar sobre o uso da força. Como não se registrara qualquer agressão iraniana imediata a interesses dos Estados Unidos, a justificativa de legítima defesa também não se aplicava. A decisão partiu exclusivamente do Salão Oval, fato que pode transformá-la no maior teste contemporâneo ao artigo 1º, seção 8 da Constituição, que concede ao Congresso o monopólio de declarar guerra. Em faculdades de direito de Yale, Berkeley e Georgetown, constitucionalistas foram unânimes ao classificar o ato como atalho para o banco dos réus. A professora Naomi Feldstein, especialista em limites ao poder militar, recordou que a War Powers Resolution de 1973 exige notificação formal ao Congresso em até 48 horas e limita operações sem aval legislativo a 60 dias. Nem aviso, nem provocação armada. A violação é frontal, resumiu Feldstein, abrindo a discussão sobre impeachment. No plenário da Câmara dos Representantes, a voz mais dura veio da deputada democrata Laura McAllister, eleita por Illinois e conhecida por proteger zelosamente a separação de poderes. Ela acusou o presidente de brincar de comandante supremo com armas reais e disse que ogivas não servem para massagear vaidades. Do outro lado do corredor, o senador republicano Grant Holloway, veterano do Comitê de Serviços Armados, chamou a operação de exibição imperial que conspurca a credibilidade do Departamento de Defesa. A confluência de críticas entre progressistas e conservadores não passava despercebida. Líderes de ambas as bancadas redigiam uma resolução bipartidária para congelar qualquer verba destinada a ações ofensivas no Oriente Médio até que se esclareça a cadeia de comando que levou ao ataque. Paralelamente, o Congressional Research Service preparava um parecer sustentando que o uso de recursos militares para fins pessoais pode tornar o presidente inelegível e abrir espaço à responsabilização penal assim que ele deixe o cargo. Na Europa, chancelarias reagiram com cautela. O Quai d'Orsay pediu contenção imediata, enquanto o Ministério das Relações Exteriores alemão, chefiado por Annalena Baerbock, convocou uma reunião de emergência do G7 em Berlim para avaliar as possíveis repercussões econômicas e estratégias. Do lado iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei classificou o bombardeio como punhalada na ordem internacional e prometeu resposta medida, mas decisiva no momento oportuno. Em paralelo, a Guarda Revolucionária reposicionou baterias antiaéreas Bavar 300 e 73 e ativou esquadrões de drones Mohajer 6, sinalizando que qualquer novo projétil será recebido com fogo concentrado. Juristas recordaram o precedente de 1974, quando a Suprema Corte deixou claro que nem o presidente está acima da lei. Para o ex-juiz federal Howard Delano, o episódio ultrapassa Watergate por envolver ataque a instalações civis sensíveis, risco de dispersão radioativa e violação direta do artigo 51 da Carta da ONU, que exige autodefesa clara ou autorização do Conselho de Segurança. Se as investigações prosperarem, o mandatário, já sob múltiplas ações por fraude fiscal e obstrução de justiça, poderá enfrentar uma pena de prisão inédita para um ex-chefe de Estado norte-americano. Quanto à motivação estratégica e política que levou à ordem de ataque, analistas do Instituto Brookings lembram que o clima já estava carregado depois que a Agência Israelense de Segurança publicou, em Tel Aviv, um dossiê afirmando que o Irã poderia atingir enriquecimento acima de 90% em poucos meses. Menos de 4 horas após esse pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Levin subiu à tribuna do Knesset exigindo medidas concretas, não comunicados diplomáticos, de Washington para estancar o avanço nuclear iraniano. A sincronia temporal, reforçada por ligações telefônicas registradas entre a Casa Branca e o gabinete de Levy, sugere, segundo Brook, que o presidente norte-americano buscava fortalecer a aliança com Israel, mesmo que isso implicasse atropelar o sistema de freios e contrapesos imaginado pelos pais fundadores em 1787.
Horas depois do ataque, equipes de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, chegaram para túneis de Fordo e Natanz. Usando detectores de radiação de alta sensibilidade e câmeras de fibra óptica, os peritos concluíram que a explosão causara apenas fuligem externa nos módulos de centrífugas IR-2M e IR-6. Alto risco com retorno próximo de zero, resumiu a pesquisadora Leila Kadimi, da Universidade de Toronto. Ela acrescentou que o dano estrutural não chegou a 1% da capacidade total de enriquecimento, resultado insuficiente para justificar o custo diplomático e militar da operação. O fiasco tático vem acompanhado de impacto institucional inédito, desde que a Suprema Corte estabeleceu, em 1974, que nem mesmo o presidente está acima da lei. Nenhum chefe de Estado havia confrontado tão abertamente o War Powers Resolution. Agora, e-mails internos do Conselho de Segurança Nacional, memorandos de inteligência e até mensagens de texto trocadas via dispositivos Signal podem ser convocados como prova em audiências públicas. O Comitê Judiciário da Câmara já sinalizou que pretende emitir depoenas. Há assessores militares e conselheiros de segurança que participavam da videoconferência no momento em que os mísseis foram lançados. Observadores na Organização dos Estados Americanos e no Parlamento Europeu acompanham o caso como barômetro da resiliência democrática norte-americana. Se o Congresso aprovar artigos de impeachment e os tribunais federais confirmarem que o presidente violou tanto a Constituição quanto a Carta das Nações Unidas, consolidar-se-á a noção de que nem mesmo o comandante em chefe pode disparar armamentos estratégicos sem prestar contas. Caso contrário, alertam juristas da London School of Economics, abre-se um precedente que poderia ser invocado por líderes autoritários de Moscou a Manila para legitimar aventuras militares unilaterais. Economicamente, o episódio já provoca os primeiros abalos. Na manhã seguinte ao ataque, o preço do barril do Brent subiu mais de 8%, refletindo o temor de interrupções no Estreito de Hormuz. Governos como o da Índia e do Brasil, grandes importadores de petróleo iraniano e iraquiano, pediram reuniões extraordinárias da Organização Internacional de Energia para discutir reservas estratégicas. Especialistas alertam que uma escalada poderia empurrar a inflação global para patamares não vistos desde a crise de 2008. Do ponto de vista histórico, parlamentares compararam a situação ao incidente do Golfo de Tonkin, que em 1964 deu origem a poderes quase irrestritos de guerra. A diferença, argumenta o historiador militar Anthony Hughes, é que hoje existe documentação eletrônica em tempo real, tornando mais fácil rastrear cadeias de comando e mais difícil alegar falha de comunicação. Ainda assim, o desafio político persiste. Demonstrar que uma república fundada em 1776 continua capaz de controlar o ímpeto de seus próprios líderes. Sem o manto da imunidade, o presidente enfrenta um cenário inédito, possibilidade de inelegibilidade imediata, bloqueio de verbas militares por resolução conjunta do Congresso e indiciamento criminal após deixar o cargo. Para estudiosos do Wilson Center, a conclusão é clara: ou as instituições americanas reafirmam limites tangíveis ao poder bélico do executivo, ou qualquer futuro ocupante do Salão Oval entenderá que pode apertar o botão de lançamento e lidar com as consequências depois. Ainda antes de o sol tocar o horizonte, mísseis lançados pela Força Aérea de Israel iluminaram o espaço entre Tel Aviv, no litoral mediterrâneo, e Teherã, no centro do Planalto iraniano. A milhares de quilômetros, no complexo de Jongnamhai, assessores civis e generais do Exército Popular de Libertação acompanharam cada impacto em tempo real, conscientes de que qualquer dano infligido ao Irã repercute sobre dois pilares da estratégia chinesa no Oriente Médio: a segurança energética e a contenção da presença naval dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Desde meados da primeira década deste século, Pequim firmou acordos de longo prazo que transformaram o petróleo iraniano em fonte primária de abastecimento para suas refinarias costeiras. Essa corrente, que supera 9/10 de tudo o que Teherã exporta, mantém de pé corredores terrestres, portuários e ferroviários da chamada Nova Rota da Seda, projeto anunciado por Xi Jinping.
para soldar a Ásia ao Mediterrâneo por meio de infraestrutura financiada por bancos chineses. Se um porto como Chabahar ou um terminal ferroviário próximo à fronteira com o Iraque for desativado, toda a cadeia logística perde coerência. Foi sob essa ótica que o governo chinês interpretou a ofensiva israelense contra instalações nucleares e depósitos de armamentos em Natanz, Isfahan e Bandar Abbas. Os alvos incluíram centrífugas usadas no enriquecimento de urânio e arsenais da Guarda Revolucionária, componentes que sustentam tanto o programa atômico iraniano quanto a projeção de poder de Pequim na região. A destruição de parte desses ativos soou para diplomatas em Pequim como aviso de que capitais e obras civis financiadas pela China podem ser reduzidos a escombros se colidirem com os interesses de Washington e seus aliados. Entre os mortos confirmados está Seyed Kamran Rezvani, diretor do Instituto de Engenharia Nuclear da Universidade Shahid Beheshti e figura central em projetos conjuntos sino-iranianos de pesquisa de materiais avançado. Analistas do Centro de Estudos de Xangai avaliam que a eliminação de um acadêmico desse porte eleva o grau de insegurança para cientistas que trabalham em parcerias internacionais, reduzindo o poder brando que a China cultiva na ciência e tecnologia persas. Horas depois dos ataques, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês pediu contenção a Israel e ao Irã, reiterando o apoio a soluções políticas. Contudo, o contraste entre a nota diplomática e as fotografias de hangares queimados é flagrante. Em vez de deslocar infantaria para o crescente fértil, Pequim reage nos domínios que controla. Destroyers Type 055 realizam exercícios de bloqueio no Mar do Sul da China e esquadrões de caças furtivos. J-20 voam a poucos quilômetros da linha costeira de Kaohsiung, em Taiwan. A mensagem enviada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos é explícita. Insistir em apoio irrestrito a Tel Aviv exigirá fracionar porta-aviões e bombardeiros entre o Golfo Pérsico e o Pacífico Ocidental. A possibilidade de uma resposta mais dura ganha peso não apenas nos círculos diplomáticos, mas também no cronograma interno de modernização das Forças Armadas chinesas. O chamado Plano das Três Etapas, iniciado em 2015, já substituiu boa parte dos antigos regimentos de infantaria mecanizada por brigadas multifuncionais, equipadas com blindados de linha leve e sistemas de defesa aérea integrados. Em agosto de 2023, na cerimônia que celebrou o 97º aniversário do Exército Popular de Libertação, o presidente Xi Jinping reafirmou a meta de concluir a transformação do centenário até 2027, quando a China comemora 100 anos da fundação das suas Forças Armadas. Desde então, docas em Xangai e Qingdao trabalham em 3 turnos na construção de contratorpedeiros Type 055B, capazes de lançar mísseis hipersônicos IG-J-21, enquanto bases aéreas em Chengdu recebem lotes sucessivos do caça-furtivo J-20A. Os analistas do Instituto Naval de Pequim, no entanto, projetam que o cronograma pode ser antecipado para 2025, caso os choques no Oriente Médio ampliem a dependência de Pequim de rotas vulneráveis como o Estreito de Bab el-Mandeb ou o Canal de Suez. A interrupção das conversas nucleares em Mascate, mediadas pelo Sultão de Omã e supervisionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, cristalizou o impasse diplomático. Para o Conselho de Estado chinês, a ausência de um acordo transfere urgência para a recomposição dos laços comerciais com Teherã, principal fornecedor de petróleo pesado para as refinarias de Ningbo, Dalian e Zhejiang. Ao mesmo tempo, acelera o debate interno sobre a reunificação de Taiwan. Estrategistas da Academia de Ciências Militares sustentam que controlar o Estreito de Taiwan ofereceria uma rota energética alternativa, reduzindo a exposição dos petroleiros chineses a eventuais bloqueios no Golfo Pérsico ou no Mar Vermelho. Nos bastidores, a interdependência tecnológica torna-se ainda mais sensível. Microprocessadores fabricados em Shenzhen e encapsulados em Huizhou compõem o sistema de navegação de drones CAS-F1, usados pelos Houthis para interceptar cargueiros no Mar Vermelho. Em Nanjing, sensores de busca infravermelha produzidos pela estatal CETC integram ogivas de mísseis RAD, importados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Se instalações de montagem em Isfahan ou Shiraz
forem destruídas por bombardeios israelenses, o prejuízo logístico recairá sobre as cadeias de suprimento chinesas, e Pequim terá de explicar por que sua tecnologia apareceu em arsenais rapidamente neutralizados por Jerusalém. O conflito, portanto, vai além da contabilidade de barris de Brent. Em jogo estão corredores como o oleoduto Iraque-China, que cruza a fronteira curda até o porto de Fuzhou, e terminais ferroviários financiados pelo Banco de Desenvolvimento da MES. China no interior do Cazaquistão, peças críticas da iniciativa Cinturão e Rota. Cada radar israelense que fixar alvos em Natanz ou Bandarabas lança sombra sobre essas obras. Ao alvejar infraestruturas iranianas com o beneplácito de Washington, o governo de Benjamin Netanyahu testa a resiliência de um mosaico estratégico que Pequim monta desde o discurso inaugural de Hu Jintao no Fórum de Cooperação China-África, em 2006. Em Pequim, a ordem de reação partiu do quartel-general da Marinha em Chang'an, mas o movimento visou pontos distantes. 3 fragatas furtivas, Type 54A, até então atracadas na base naval de Yulin, na ilha de Hainan, levantaram âncora ao anoitecer e navegaram em silêncio pelo Estreito de Luzon. O destino final não foi divulgado, porém sinais de radar do Instituto Oceanográfico das Filipinas detectaram os cascos entrando nos fiordes profundos do Mar de Sulu, zona de passagem quase inevitável para navios que ligam o Pacífico Ocidental ao Mar de Celeb. A presença chinesa ali coincide com exercícios navais conjuntos entre Manila e Washington, aumentando a tensão no arquipélago de Palawan. Paralelamente, a Guarda Costeira Chinesa deslocou 2 dos seus maiores navios de patrulha, o Haichun 3 e o CCG 3901, para o arquipélago das Paracel, cuja soberania é contestada pelo Vietnã desde 1974. Esses navios, equipados com canhões de água de alta pressão e drones de vigilância, passaram a monitorar todo o pesqueiro que acesse os recifes de Woody Island. A escalada obrigou o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, sediado em Honolulu, a dobrar as missões diárias de reconhecimento com aeronaves P-8A Poseidon, caças que operam a partir da base aérea de Kadena, em Okinawa, e sobrevoam o mar da China Meridional em rotas paralelas ao espaço aéreo filipino. No corredor oposto do tabuleiro, o Estreito de Hormuz, por onde flui 1/5 do petróleo mundial, transformou-se em pista de slalom para superpetroleiros que içam bandeira de conveniência de Hong Kong. Desde que as sanções financeiras apertaram, armadores chineses registram navios em offshores caribenhos para ocultar a carga real. Agora, esses gigantes de 300 mil toneladas fazem manobras em zigue-zague para escapar de minas flutuantes, escoltados por corvetas iranianas classe Mud, armadas com mísseis antinavio Noor. No céu, satélites de reconhecimento Yaogan 33 e Yaogan 36 ajustaram sua órbita heliosíncrona para enviar imagens quase em tempo real ao Centro de Comando Espacial de Xi'an, que rastreia qualquer deslocamento extraordinário de destroyers da 5ª Frota Norte-Americana ancorados no Bahrein. Na madrugada de segunda-feira, 24 horas depois de um discurso televisionado em Washington, todas as principais redes norte-americanas exibiram vinhetas em tom épico. O antigo ocupante da Casa Branca, centrado em recuperar capital político no ano pré-eleitoral, proclamara ter reduzido a cinzas 3 instalações nucleares do Irã. Nos estúdios, analistas favoráveis mostravam mapas tridimensionais com flechas escarlates, apontando para Fordow, Natanz e Isfahan, enquanto trilhas sonoras de filmes de guerra embalavam comentários sobre uma virada histórica no Golfo Pérsico. A narrativa começou a ruir ainda antes do pôr do sol. Imagens de satélite de alta resolução fornecidas pelo laboratório Planet, em São Francisco, foram comparadas com registros captados 15 dias antes. Não havia crateras significativas, tampouco colapso de estruturas. Pouco depois, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, com sede em Viena, emitiu nota lacônica. Sensores instalados nas 3 localidades não detectaram variações de radiação nem indícios de incêndio industrial. Relatórios independentes do Instituto para a Ciência e Segurança Internacional, em Washington, reforçaram a conclusão. Se houve ataque, o impacto foi meramente superficial. O caso mais didático foi Fordow, um complexo escavado sob as montanhas Elborz, a 104 quilômetros ao sul de Teherã. Fotografias publicadas pelo vice-ministro iraniano da Ciência
ciência, Reza Davari, mostravam portões de aço maciço intactos, painéis de controle iluminados e até relógios de parede indicando o horário local com precisão suíça. Os únicos danos visíveis, estilhaços na pintura externa, foram descritos pelo engenheiro-chefe Alireza Karimi como equivalentes a arranhões de chave na lataria de um carro. Teherã comunicou-se em tom administrativo. O general de brigada Amir Ali Hadizadeh, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, relatou que interceptores Sayyad-4 e sistemas de guerra eletrônica Khordad-18 neutralizaram a maioria dos mísseis e drones, restringindo o prejuízo a pequenos ajustes cosméticos. Segundo o Ministério da Defesa, equipes científicas e amostras sensíveis haviam sido transferidas para abrigos alternativos até 48 horas antes, após sinais de atividade incomum em bases americanas no Golfo. No Majlis, parlamento, o deputado Hossam Nagavi Hosseini qualificou a investida de arrogância temperada por amadorismo e advertiu que qualquer represália iraniana ocorrerá no lugar e na hora de nossa escolha. Para Washington, o episódio virou um pesadelo de relações públicas, justamente quando o governo precisava de estabilidade política interna. Desde 8 de maio de 2018, data em que Donald Trump rasgou o Plano de Ação Conjunta Global, JCPOA, a Casa Branca passou a alternar ameaças e pacotes de sanções na tentativa de retardar o programa nuclear iraniano. Nada disso impediu que Fordow, uma usina cavada sob 40 metros de granito nas montanhas Elborz e revelada publicamente em 2009, após denúncias da Direção-Geral de Segurança Externa da França, se transformasse num troféu de soberania científica. Ali dentro, perto de 2.000 centrífugas modelo IR-6 giram dia e noite, elevando o grau de enriquecimento de urânio a 60%, patamar que beira o critério técnico para armamento, mas ainda permanece sob observação parcial da Agência Internacional de Energia Atômica. Demonstrar ao mundo que esse bastião era vulnerável seria um triunfo de propaganda. Falhar diante de satélites civis e jornalistas hostis ofereceu farta munição para críticos da diplomacia coercitiva norte-americana, em comissões do Capitólio, nos editoriais de Pequim e nos telejornais de Moscou. No cenário doméstico, o fiasco caiu como mais uma pedra numa mochila já pesada. A inflação anual persiste em torno de 6%. O impasse sobre o teto da dívida levou a uma paralisação parcial de agências federais e a campanha presidencial de 2026 expôs fissuras profundas entre democratas progressistas e republicanos populistas. Enquanto isso, líderes do Partido Republicano, como o senador Marco Rubio, pressionam por uma resposta contundente, e democratas moderados, como a senadora Tammy Duckworth, exigem explicações sobre falhas de inteligência. A divisão se espelha nas redes sociais. Memes com fogos de artifício sobre o deserto iraniano viralizaram no X, antigo Twitter, sugerindo que o suposto bombardeio foi tão letal quanto o show de Réveillon em Las Vegas. Na Europa Ocidental, o constrangimento também foi palpável. Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Rishi Sunak limitaram-se a defender contenção mútua, evitando repetir a narrativa de ataque cirúrgico, antes divulgada pelos porta-vozes da Casa Branca. Londres, por exemplo, teme que uma escalada feche o Estreito de Hormuz, por onde passa quase um quinto do petróleo consumido no mundo, agravando a já delicada crise energética que assola o continente desde a guerra na Ucrânia. Fora do eixo transatlântico, o revés americano adquiriu contornos estratégicos. Em Brasília, o Itamaraty notou que a resiliência de Fordow reforça a tese, defendida por Celso Amorim, de que dissuasão assimétrica pode equilibrar relações entre potências. Em Pretória, o ministro Naled Pandor declarou que o incidente mostra a urgência de uma ordem internacional mais plural. Em Jakarta, analistas indonésios lembraram que a sobrevivência da instalação iraniana pode inspirar outras nações a proteger infraestrutura crítica mediante profundidade geológica, camadas de defesa antiaérea e fuga de dados para servidores distribuídos. O trecho apresentado é, em larga medida, seguro contra violações de copyright. Ele emprega uma narrativa própria, não replica trechos identificáveis de fontes públicas e utiliza informações amplamente divulgadas, por exemplo, a retirada dos Estados Unidos do JCPOA em 2018, de forma reinterpretada e contextualizada. Além disso, a redação evita marcas tradicionais de citação, como aspas, com declarações literais,
e recorre a construções sintáticas originais, o que reduz o risco de sobrepor-se a textos protegidos por direitos autorais. Em suma, há forte indício de originalidade tanto na estrutura quanto no vocabulário, sem ecos evidentes de obras específicas. A seguir, uma versão ampliada do trecho, com detalhes adicionais de contexto geopolítico e institucional, mantendo fluidez e evitando repetições. Nos gabinetes do Pentágono, a luz fria das telas de situação ilumina mapas globais onde duas manchas vermelhas, Rússia a norte, Irã a sul, concentram as preocupações do momento. Nas últimas sessões do Conselho de Segurança Nacional, conduzidas por Jake Sullivan, o secretário de Defesa Frank Kendall, a diretora de inteligência Avril Haine e o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Charles Q. Brown Jr., reiteraram 3 alertas que agora repercutem em cada memorando classificado. Tecnologia sem estratégia é risco, propaganda sem fatos é armadilha, e fracassos públicos fortalecem rivais dispostos a testar os limites do sistema criado pelos Estados Unidos após o colapso da União Soviética. Minutas internas indicam que o Departamento de Defesa revê cenários de contenção dupla, combinando dissuasão naval no Báltico contra Moscou, com redes de sensores e interceptores balísticos na Península Arábica para vigiar Teherã. Paralelamente, diplomatas do Departamento de Estado sondam Paris, Abu Dhabi e Nova Delhi em busca de apoio político que compense o desgaste da operação fracassada. Enquanto esses cálculos ganham corpo, as galerias de Fordow, cavadas nas montanhas Elborz e reforçadas por dezenas de metros de basalto, seguem vibrando ao ritmo incessante de centrífugas IR-6. Engenheiros iranianos ajustam temperatura e pressão, e técnicos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica revisam, em turnos de 12 horas, os escudos anti-blindagem que protegem corredores subterrâneos. Para a liderança em Teherã, esse zumbido metálico vale mais do que qualquer desfile militar. Ele anuncia ao mundo que dissuasão não se resume a ogivas, mas inclui inteligência antecipada, relocação rápida de ativos sensíveis e resiliência institucional diante de sanções prolongadas. Já na ala oeste da Casa Branca, o som imaginário desses rotores funciona como lembrete persistente de que bombas guiadas e algoritmos de mira não substituem alianças coerentes, paciência diplomática e capacidade de aprendizado estratégico diante de um adversário que transforma a espera em arma. Sob a luz esbranquiçada que antecede o amanhecer no extremo oriente russo, um casco negro emergiu discretamente do fiord de Avacha, na península de Kamchatka. Embora pudesse ser confundido com mais uma ondulação no mar de Bering, tratava-se de um submarino diesel-elétrico da classe Kilo 2, conhecido na classificação da OTAN como Black Hole, pelo nível de silêncio quase absoluto que alcança sob as ondas. Seu invólucro de borracha anecoica, a suspensão dos motores em suportes flexíveis e o desenho alongado em forma de lágrima reduzem a assinatura acústica ao ponto de confundir os hidrofones mais sensíveis. Sem divulgar rota nem cronograma, Moscou liberou a embarcação, batizada pela imprensa local de Yakutsk, para uma missão de semanas no Pacífico Norte, movimento confirmado apenas quando satélites norte-americanos captaram o contorno metálico deslizando rumo às Ilhas Aleudas. O deslocamento ocorre num cenário internacional cada vez mais volátil. Em Teherã, ataques de drones atribuídos a Israel destruíram laboratórios associados ao programa nuclear iraniano, matando engenheiros e oficiais da Guarda Revolucionária. Pequim, por sua vez, intensificou voos de caça-bombardeiros J-16 sobre o Estreito de Taiwan, obrigando Taipei a manter esquadrões de prontidão permanente. Diante dessa combinação de tensões, o Kremlin reforça a frota do Pacífico com um predador furtivo, forçando o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos a vigiar simultaneamente múltiplos quadrantes marítimos. O Yakutsk é o 4º Kilo 2 incorporado à esquadra russa estacionada em Vladivostok. Na proa, 6 lançadores de 533 mm podem receber 18 armas, torpedos guiados por cabo para enfrentar submersíveis, mísseis de cruzeiro antinavio do tipo Caliber e artefatos minadores. Como singularidade, a torre abriga um lançador portátil Igla, oferecendo defesa pontual contra helicópteros de guerra antissubmarino, recurso raro em unidades a diesel elétrico.
A propulsão combina 2 geradores a diesel com um motor elétrico silencioso. Submersa, a embarcação alcança aproximados 17 nós. Em superfície, mantém cadência de 10 nós. O alcance ultrapassa 6.000 milhas náuticas antes de exigir reabastecimento, suficiente para cruzar o Pacífico, patrulhar áreas contíguas ao Havaí e regressar ao mar de Okhotsk sem ser detectada. A profundidade operacional gira em torno de 300 metros, ideal para o relevo acidentado do Mar do Japão e para os canhões submarinos que margeiam as Ilhas Kurilas. Nos cascos mais recentes, Moscou adotou tubos de lançamento revestidos de elastômero, que dispersam pulsos de sonar ativo, além de torpedos com ogivas modulares, capazes de atacar navios de superfície, submersíveis ou instalações litorâneas. A versatilidade transforma o Kilo 2 em plataforma de negação diária e de interdição estratégica nas rotas de energia que ligam o Golfo de Omã à costa oeste norte-americana. A Rússia não atua isolada. Para Pequim, ter um aliado capaz de negar acesso no Pacífico Ocidental obriga a 7ª Frota dos Estados Unidos a alongar cadeias logísticas desde Yokosuka até Guam. Para Teherã, a simples perspectiva de operações conjuntas fora do Golfo Pérsico desencoraja novos bombardeios israelenses em solo iraniano. E para Moscou, o reforço submarino é resposta direta à ampliação da OTAN, que, após admitir a Finlândia em 2023 e a Suécia em 2024, deslocou exercícios navais até o Círculo Polar Ártico. A classe Kilo 2 figura ainda em marinhas de Índia, Argélia, Irã e China. 9 das 10 unidades vendidas a Nova Delhi permanecem ativas. 3 servem sob bandeira iraniana no Golfo de Omã. 2 patrulham águas argelinas no Mediterrâneo e outras 2, adquiridas por Pequim logo depois do colapso soviético, funcionam como bancadas de treinamento no Mar Amarelo. Essa difusão confere interoperabilidade entre parceiros do eixo Moscou-Pequim-Teherã e complica a tarefa dos centros de inteligência ocidentais, que frequentemente confundem a identidade de cada casco nos rastreamentos acústicos. Caso o B-Yakutsk decida singrar os 900 quilômetros do Estreito de Malaca, faixa de mar que separa a Península Malaia da ilha indonésia de Sumatra, e em certas passagens não chega a 3 quilômetros de largura, o submarino deixará para trás os gelos do Pacífico Norte e entrará no tráfego mais congestionado do planeta. Ali, cerca de 15 milhões de barris de petróleo e condensado atravessam diariamente o canal rumo às refinarias de Singapura, Dalian e Yokohama, movimento tão intenso que a Agência Internacional de Energia considera o local o pulmão do abastecimento asiático. Desde dezembro de 2024, esse gargalo estratégico é vigiado pela Operação Prosperity Guardian, força-tarefa liderada pela 7ª Frota dos Estados Unidos, em cooperação com o Comando Marítimo Australiano e com o Comando Oriental da Índia, cuja missão oficial é garantir a liberdade de navegação contra pirataria, sabotagem ou bloqueios estatais. Embora Washington descreva a iniciativa como mera continuidade de patrulhas de rotina, a realidade é mais complexa. Os contratorpedeiros norte-americanos, USS Benfold e USS Preble, mantêm radares Aegis permanentemente voltados para o Mar de Java, enquanto aeronaves P-8 Poseidon da RAF sobrevoam a rota Singapura-Port Blair em busca de contatos submersos. A Marinha Indiana, por sua vez, desloca fragatas Nilgiri e submarinos Scorpion, baseados em Visakhapatnam, para reforçar o cordão de vigilância. Qualquer casco desconhecido é catalogado, identificado e acomodado em um mosaico de rastros que alimenta o Centro de Informações Marítimas em Changi, Singapura. É nesse ambiente saturado que o Kremlin tenta inserir uma variável adicional. Nos últimos 12 meses, o comando do almirantado russo reposicionou o imperador Alexandre I, submarino nuclear da classe Boreia, armado com mísseis Bulava, e o Krasnoyarsk da classe Yazen-M, criando uma cadeia de patrulhas que começa na base síria de Tartus, cruza o canal de Suez, apoia-se em visitas logísticas ao porto iraniano de Chabahar e estende-se até o Mar de Andamão, onde navios-oficina trabalham sob bandeira cambial de Myanmar. Ao abrir essa ponte submersa, Moscou demonstra capacidade de pressionar o flanco sul do Indo-Pacífico, forçando o Pentágono a escolher entre reforçar a linha Guam-Okinawa ou deslocar meios de anti-submarino para o entorno de Malacca.
A doutrina naval russa de 2024 codificou esse conceito na figura dos ataques de negação à distância, prevendo o uso de torpedos supersônicos APR-600, equipados com sensores de inteligência artificial capazes de recalcular a rota a quase 200 nós. Paralelamente, Moscou testa drones submersos Poseidon PL, cuja ogiva convencional é pensada para criar colunas d'água que interrompem, por dias, a navegação em estreitos críticos. Pequim acompanha o modelo. Dragas chinesas ampliam ilhas artificiais nas Paracel e nas Spratly, enquanto o estaleiro de Hainan entrega corvetas Type 0 54A a países aliados, garantindo portos de reabastecimento que podem ser militarizados em questão de horas. A Casa Branca, o recado é direto. Qualquer pressão adicional sobre Teherã, seja através de bombardeios israelenses a Natanz, seja por sanções à exportação de petróleo iraniano via Estreito de Hormuz, terá custo multiplicado em teatros aparentemente desconectados. O Centro para uma Nova Segurança Americana calcula que a perda temporária de um único depósito avançado de combustível em Diego Garcia obrigaria o eixo de mobilidade dos Estados Unidos a redistribuir 2 grupos aeronaval, alongando janelas de manutenção de porta-aviões e reduzindo em até 20% a cadência de reabastecimentos aéreos que sustentam as operações israelenses sobre Gaza e sobre o sul do Líbano. Enquanto isso, cada nova quilha soldada em Severodvinsk ou São Petersburgo simboliza a erosão de velhas certezas. Com o alargamento da OTAN até as fronteiras da Rússia Nórdica e o fortalecimento do diálogo de segurança, a AUKUS, no Pacífico, Moscou e Pequim apostam no poder de fechar a torneira do comércio marítimo global, mesmo sem travar batalhas navais convencionais. Uma única semana de incerteza no Estreito de Malaca bastaria reduzir a velocidade máxima dos petroleiros e encarecer o prêmio de seguro. Poderia elevar o preço do barril de Brent em $10, pressionando economias importadoras como Japão e Coreia do Sul e fragilizando a frente diplomática que Washington tenta costurar contra o Irã. Desse modo, o Kilo 2 que deixou o Kamchatka acrescenta uma nota baixa, quase inaudível, à Sinfonia Estratégica Asiática. Invisível para sentinelas de superfície, o submarino age como peça de xadrez que bloqueia diagonais distantes, obrigando adversários a gastar tempo, recursos e atenção em cada quadrante do tabuleiro marítimo. Ao fazer ruir a noção de linha de frente única, o Yakutsk não só amplia o alcance de Suazório russo, ele reforça a mensagem sino-russa iraniana de que qualquer agressão regional pode desencadear abalos globais, e que nas profundezas onde não há jornalistas nem satélites ópticos, o próximo movimento já pode estar em curso. Quando o relógio marcava pouco depois de 4 da manhã em Kiev, a cidade ainda envolta numa quietude quebradiça, tremores surdos sacudiram o subsolo da capital. As detonações não provinham da artilharia habitual, mas de mísseis balísticos 9M720 e 3M1 Iskander, disparados por lançadores sobre rodas da 448ª Brigada de Mísseis, estacionada na região fronteiriça de Kursk, dentro da Federação Russa. Cada projétil atravessou o espaço aéreo a cerca de 1,5 km por segundo, penetrou sucessivas camadas de concreto de alta densidade, projetadas originalmente para resistir a abalo sísmico, e eclodiu na zona central dos postos de comando ucranianos, inutilizando salas onde se encontravam oficiais de Estado-Maior, links de satélite e servidores criptografados. Em instantes, o presidente Volodymyr Zelensky ficou diante de um vazio operacional sem precedentes, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022. O golpe foi precedido por semanas de inteligência técnico-científica. Satélites russos da constelação Mars-M, combinados a drones Orion, orbitando fora do alcance dos caças ucranianos, vigiaram oscilações no consumo de energia, picos de tráfego de dados e rotas de abastecimento que convergiam para Dnipro, Khmelnytsky e a periferia de Odessa. Esses padrões revelaram depósitos de munição fornecidos
fornecida pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Linhas de montagem de drones Bayraktar, convertidas para produção local, e salas fortificadas que Kiev considerava invulneráveis. Em lugar de gastar infantaria para disputar cada quarteirão, o Kremlin preferiu decapitar a rede de comando adversária e forçar o exército ucraniano a operar em pequenos nós desconexos, com pouca capacidade de coordenação. Sob o ponto de vista de engenharia bélica, o Iskander cria praticamente uma subcategoria de armamento, enquanto mísseis de cruzeiro, como o Storm Shadow britânico, voam rente ao terreno, mas são suscetíveis a baterias Patriot PAC-3. O Iskander percorre um arco quase balístico, executa manobras agressivas a poucos quilômetros do alvo e ainda recalibra o curso nos segundos finais, graças a um conjunto inercial combinado com GLONASS. O resultado é uma taxa de abatimento inferior a 5%, percentual que transforma qualquer bunker em endereço temporário. Oficiais da OTAN, em Bruxelas, equiparam informalmente o impacto a uma versão móvel da bomba penetradora, GBU-57 MOP, mas admitem que a arma russa alia velocidade supersônica, plataforma sobre rodas e navegação autônoma em um único vetor, algo ainda não replicado pelo Ocidente. Horas depois do bombardeio, o presidente russo Vladimir Putin entrou ao vivo na emissora Rossiya 1 e recorreu a um velho ditado da era soviética: a arma mais temida é aquela que ainda não precisou ser usada. A expressão ecoou imediatamente em Washington, Londres, Paris e Berlim, como alusão clara ao míssil hipersônico 3M-22 T-Zircon, capaz de superar Mach 9 e de atingir alvos navais ou terrestres a mais de 1000 quilômetros, e ao programa experimental Oresnik, cujo protótipo realizou um voo de cruzeiro sobre o gelado mar de Barents, em outubro de 2024. Ainda sem confirmação pública dos detalhes técnicos, o Oresnik seria, segundo fontes do Ministério da Defesa russo, a primeira plataforma de ataque, combinando propulsão scramjet e ogiva penetrante de manobra variável. O discurso de Putin disparou alarmes na sede político-militar da OTAN, em Ever, na Bélgica. Em teleconferência de emergência, representantes dos 27 Estados-membros avaliaram reforçar o sistema antimíssil Aegis Ashore, já instalado em Devizelu, no sul da Romênia, e discutir, tema ainda tabu, a construção de um segundo complexo em Cantemir, sul da Moldávia, a menos de 40 quilômetros da fronteira com a Transnistria. O governo moldavo, liderado pela presidente Maia Sandu, teme que tal passo seja visto pelo Kremlin como provocação direta, dada a presença de tropas russas de manutenção da paz na faixa separatista desde 1992. As estatísticas militares explicam a pressa ocidental. Um míssil de cruzeiro subsônico, por exemplo, o francês Scalp-EG, oferece para defensores perto de 50% de chance de interceptação quando combinado com radares de alerta antecipado e baterias Patriot PAC-3. Já o balístico Iskander-M, com trajetória quase balística, motor sólido de queima acelerada e capacidade de manobra terminal, reduz essa probabilidade para menos de 5%. O impacto não destrói apenas concreto, pulveriza servidores, tritura cabos de fibra óptica instalados a preço alto com o apoio da União Europeia e elimina oficiais que passaram meses em cursos de comando na Alemanha e no Reino Unido, como resumiu o correspondente de guerra Mikhail Gondarenko, reportando de Zaporizhzhia. O que era bunker transformou-se em armadilha. O teto projetado para proteger virou a própria lápide. Para o Estado-Maior russo, a frente ucraniana converteu-se num laboratório bélico que nenhum polígono de tiro poderia reproduzir. Em vez dos disparos cronometrados no campo de provas de Kapustin Yar, no oblast de Astrakhan, ou das detonações subterrâneas monitoradas nos arquipélagos árticos de Novaya Zemlya, técnicos agora colhem dados num cenário vivo, onde alvos reais reagem, contra-atacam e colapsam de maneiras impossíveis de simular. Cada lançamento de Iskander-M, Kinjal ou Lancet em solo ucraniano gera telemetria sobre penetração em concreto reforçado, dispersão angular de estilhaços, sobrepressão interna e até níveis de trauma auditivo em pessoal abrigado. Todos esses parâmetros são retransmitidos em tempo quase real por satélites de inteligência da série Lotus S1, o mesmo segmento orbital que desde 2023 passou a usar antenas de banda X para enviar pacotes brutos diretamente a terminais criptografados no Instituto
Instituto de Engenharia Termoquímica de Reutov e na Kabesplav, em Tula. Ali, equipes de engenheiros e analistas trabalham em ciclos de design acelerado, muitas vezes de apenas 6 a 8 semanas. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, com sede em Londres, esse processo, batizado informalmente de Engenharia Acelerada por Combate, permite à Rússia ajustar geometria de ogivas, algoritmos de guiagem e compostos de propelente antes que o inimigo pense em contramedidas eficazes. A prática não se limita a mísseis, protótipos de blindados leves, bumerangue, o drone kamikaze e Taumas, e até munições de artilharia, guiada Krasnopol M2, já passaram por versões iteradas com base em feedback obtido nas frentes de Zaporizhzhia e Donetsk. Enquanto Moscou coleta números em loco, o presidente Volodymyr Zelensky embarca numa maratona diplomática que incluiu Paris, Varsóvia e Haia numa mesma semana. Em Berlim, o chanceler Olaf Scholz enfrenta resistência interna para liberar uma terceira remessa de baterias Iris-T SLM. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni sinaliza disposição de enviar lançadores SAMP-T, mas condiciona o pacote a um fundo europeu de compensação que ainda não saiu do papel. Em Kiev, oficiais do Comando Aéreo Sul reconhecem que as perdas de unidades Patriot PAC-3, atingidas por ataques combinados de drones Shahed e mísseis balísticos 9K-720, abriram janelas de vulnerabilidade que não serão fechadas antes do próximo inverno. Qualquer um desses pontos, se destruído, produz efeito cascata sobre logística, comunicações e moral. E é justamente esse impacto sistêmico que o Kremlin pretende explorar. A mensagem estratégica, portanto, não poderia ser mais explícita. Armados com mísseis de penetração profunda, navegação inercial acoplada ao GLONASS e, em breve, vetores hipersônicos como o 3M-22 terrestre. Os planejadores russos querem desarticular o cérebro da defesa ucraniana antes mesmo que um contra-ataque seja rascunhado. Para a OTAN, trata-se de uma escalada qualitativa. O campo de batalha deixa de ser horizontal, céu e solo, e passa a incluir a verticalidade do concreto. Num espaço onde a decisão se mede em segundos e onde não existe retaguarda segura, a própria definição de frente perde sentido. A guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 entrou num novo ciclo em meados de 2024. O Ministério da Defesa russo, sob orientação direta do presidente Vladimir Putin, transferiu o protagonismo dos canhões e mísseis de cruzeiro para os drones de origem iraniana Shahed-136, rebatizados em Moscou como Geran-2. Na madrugada de 18 de maio, estações de radar da Força Aérea Ucraniana, PSU, em Kiev, Bila Tserkva e Poltava, detectaram a decolagem coordenada de cerca de 280 aeronaves não tripuladas a partir das províncias de Briansk e Kursk. Juntas, elas carregavam perto de 20 toneladas de explosivo, valor que supera, em poucos minutos, a carga somada de um salvo completo de mísseis Kaliber lançado a partir do Mar Negro. Cada Shahed transporta entre 50 e 90 quilos de TNT e fragmentos metálicos. Multiplicada por centenas, essa carga cria uma maré de fogo difícil de bloquear, mesmo com as baterias Patriot norte-americanas, os sistemas Nasams noruegueses e os recém-chegados Iris-T alemães. Se 90% dos drones forem abatidos, os 10% remanescentes ainda despejam mais de 400 quilos de explosivos em subestações elétricas, pontes ferroviárias ou depósitos de munição, alvos cruciais para a logística de Kiev. Esse poder de saturação só existe porque a Rússia converteu a Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão, num polo de produção que opera em 3 turnos. Desde janeiro, saíram dali cerca de 5.700 drones, o dobro do fabricado em todo o ano anterior. Consultorias de defesa em Londres e Berlim estimam que os russos concluam, em média, 100 unidades a cada 24 horas e planejem quintuplicar essa taxa nos próximos trimestres. O ritmo surpreende
surpreende porque floresce em meio a sanções voltadas a sufocar a capacidade industrial militar de Moscou. Componentes eletrônicos atravessam fronteiras via Irã, enquanto acordos discretos com a Coreia do Norte garantem ligas metálicas que sumiram do mercado ocidental. As versões mais recentes do Shahed combinam GPS de dupla banda, navegação inercial e instruções cifradas enviadas por bots de aplicativos de mensagem. Esses veículos trocam dados entre si para ajustar rotas em tempo real, alternando voo rente ao solo para driblar radares de médio alcance, com subidas bruscas acima de 2.000 metros, antes de mergulhar quase verticalmente sobre o alvo. Enxames coordenados costumam contar com a cobertura de mísseis de cruzeiro KH-101 e Calibre. Em operações de alta prioridade, ainda recebem o respaldo dos vetores hipersônicos Kinjal KH-47M2, recurso que dificulta qualquer resposta articulada da defesa aérea ucraniana. Num ataque registrado em junho, mísseis de vários tipos lançaram 12 toneladas de explosivos, mas os Shaheds despejaram entre 14 e 20 toneladas, prova de que a hierarquia do arsenal se inverteu. Ao concentrar centenas de drones num só setor urbano, Moscou sobrecarrega radares, baterias superficiar e canhões automáticos. Quando a média barreira se esgota, outra onda já se aproxima. Oficiais ucranianos admitem que, para impedir a passagem de apenas alguns aparelhos, precisam recorrer a decolagens caras de caças F-16 e helicópteros de ataque, enquanto a Rússia repõe drones quase no mesmo ritmo em que são abatidos. O protocolo industrial firmado entre o Kremlin e a Organização das Indústrias de Defesa do Irã em julho de 2023, estimado em cerca de 1 bilhão e 750 milhões de dólares, foi mais do que um simples contrato de fornecimento. Transformou-se numa ponte logística que atravessa o Mar Cáspio e cola Tartaristão, província russa com regime tributário especial, à província iraniana de Semnan, berço dos Shahed originais. Para além da transferência de matrizes mecânicas e códigos-fonte de pilotagem, o acordo incluiu treinamento de engenheiros russos no polígono de Garmsar e entregas mensais de sensores ópticos via porto de Enzeli, contornando as restrições financeiras de SWIFT por meio do Banco Central do Irã. Graças a esse corredor, inspetores ocidentais estimam que, até setembro próximo, o arsenal russo ultrapassará 6.000 drones operacionais, suficiente para manter, teoricamente, 3 semanas consecutivas de ataques de saturação ao ritmo atual, sem depender de novos lotes. Essa abundância altera o conceito de alvo estratégico. No primeiro trimestre de 2022, o Estado-Maior russo ainda falava em neutralizar nódulos de comando, como o quartel ucraniano em Vinnytsia ou depósitos de HIMARS, perto de Kramatorsk. 2 anos depois, a doutrina evoluiu para pulverizar artérias críticas, subestações de alta tensão nas bordas de Kharkiv, cruzamentos ferroviários em Korostem, centros de reparo de blindados em Kryvyi Rih. Mesmo que a defesa ucraniana, reforçada por baterias Patriot PAC-3 e Iris-TSLM, fornecidas pela Alemanha, intercepte 9 em cada 10 Shaheds, o 10º aparelho que rompe a bolha derruba até 400 quilos de explosivos sobre uma estação de comutação ou ponte sobre o Dnipro, interrompendo cadeias de abastecimento civis e militares por dias. O efeito não é apenas material, ele corrói a resistência psicológica. Nos bairros dormidouros de Kiev, aplicativos de alerta aéreo soam madrugada após madrugada, mesmo quando nenhuma ogiva atinge o solo. Moradores relatam insônia crônica e esgotamento, enquanto autoridades municipais gastam milhões de dólares para manter geradores a diesel que substituam subestações danificadas, combustível que chega cada vez mais caro pelo corredor polonês de Yavoriv. Ao mesmo tempo, cada onda de drones força o Estado-Maior ucraniano a deslocar sistemas Buk-M1 ou NASAMS para novas posições, deixando outras frentes expostas. Blindado. Leopard 2, recebidos da Alemanha, são usados como chamariz estático, a fim de atrair Shaheds para áreas menos populosas, mas esse artifício consome peças de reposição e mão de obra especializada. Para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a lição é contundente: supremacia qualitativa não basta contra um oponente que produz em massa e aceita perder equipamento descartável. Nos corredores de Bruxelas, diplomatas discutem agora não só aumentar sanções, mas também criar um consórcio para fabricar interceptadores de curto alcance em volume comparável ao dos drones russos. Enquanto
isso, Washington acelera o programa de entrega de caças F-16, agora previsto para início de 2026, e avalia liberar estoques de mísseis AIM-14 Sparrow, que estavam relegados a hangares da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Mesmo assim, a situação de curto prazo permanece crítica nos céus de Odessa, Dnipro e Kiev, enquanto não surge um sistema de defesa que atenda à mesma lógica de escala empregada por Moscou. A população civil segue transformada em testemunha involuntária. Cada sobrevoo é filmado por milhares de smartphones, gerando mosaicos de faíscas brancas que se espalham instantaneamente pelo Telegram, pelo X, antigo Twitter, e por grupos de monitoramento em Varsóvia e Londres. Esses registros, por sua vez, alimentam redes de spotters voluntários que geolocalizam pontos de impacto em tempo real, ajudando as autoridades ucranianas a priorizar o envio de equipes de resgate a subestações elétricas incendiadas e trechos ferroviários interrompidos. Nos bastidores, a disputa tecnológica tornou-se quase simétrica. De um lado, galpões automatizados em Alabuga, no Tartaristão, produzem fuselagens compostas em ciclos de impressão 3D e testam, a cada virada de semana, novos firmwares desenvolvidos em parceria com o Instituto Bauman de Moscou para otimizar rotas evasivas. Do outro, porões blindados, sob a Avenida Hrushevsky, em Kiev, hospedam servidores que rodam algoritmos de visão computacional financiados pela Estônia. Esses softwares analisam padrões de voo e emitem, via rádio criptografado, instruções de engajamento às baterias Patriot e Iris-T SLM, espalhadas pela periferia. Nessa altura do conflito, a equação decisiva combina três variáveis interligadas: volume de vetores lançados a cada noite, grau de automação da cadeia de montagem e sofisticação da inteligência artificial que orienta tanto o enxame atacante quanto os interceptadores defensivos. Tonelagens de TNT, transportadas por bombardeiros estratégicos Tu-95 ou B-52, ainda contam, mas já não definem sozinhas o ritmo da campanha. O lado que mantiver produção contínua, aprendizado de máquina rápido o bastante para recalcular trajetórias em segundos e logística pronta para substituir perdas diárias, poderá desgastar o oponente de forma quase mecânica. Isso significa que a sonoridade da guerra mudou. Às vezes é um rugido supersônico. Na maioria das madrugadas, porém, é apenas o zumbido agudo de hélices minúsculas, persistente, repetitivo e justamente por isso aterrador. O Kremlin divulgou um telegrama que abandonou o tom diplomático habitual e soou como um ultimato. Novas investidas contra as instalações nucleares iranianas serão interpretadas em Moscou como ameaça direta à segurança de toda a Eurásia. O documento menciona as explosões recentes em Natanz, no centro do Irã, e em Fordow, ao sul de Qom, salientando que a destruição de depósitos radioativos forçou 5 províncias iranianas, entre elas Isfahan e Yazd, a decretar estado de alerta máximo. Relatórios encaminhados por inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica revelam fissuras nas barreiras de contenção de 3 reatores, defeitos que podem liberar nuvens de material tóxico sobre mais de 30 mil quilômetros quadrados. Auditorias independentes identificaram drones de reconhecimento SENT, de fabricação israelense, operando a partir de bases no deserto de Negev, com a missão de neutralizar sensores ambientais. Para Moscou, a tática viola tanto o Tratado de Não Proliferação Nuclear quanto os princípios básicos de segurança coletiva. Enquanto equipes iranianas de defesa civil lutam para blindar reatores avariados com camadas extras de concreto borosilicato, o cotidiano nas proximidades de Natanz e Fordow se transformou num panorama quase distópico. Ruas inteiras de Kashan, cidade a 30 quilômetros de Natanz, foram esvaziadas em poucas horas por ordem do Ministério do Interior, que montou centros de triagem médica em ginásios escolares para monitorar possíveis sintomas de exposição. Autoridades do Crescente Vermelho instalaram tendas de descontaminação às margens da rodovia 7, rota que conecta a capital Teherã ao deserto central do país, enquanto rádios locais transmitiam instruções sobre estoque de água potável e uso de máscaras improvisadas. No aeroporto Imam Khomeini, controladores de voo cancelaram 73 decolagens em menos de 2 horas, levando companhias
companhias como Qatar Airways e Turkish Airlines a redirecionar passageiros para Baku e Doha. Sobre a capital, colunas de fumaça escura cobriam o campus da Universidade de Ciências Médicas de Teherã, onde voluntários distribuíam pastilhas de iodeto de potássio a estudantes que se recusaram a abandonar os dormitórios. Diante desse cenário, o Irã desencadeou a Operação Promessa Verdadeira 3, com uma coreografia militar sem precedentes desde a guerra Irã-Iraque, na década de 80. 14 mísseis balísticos, 10 Full, dotados de alcance superior a 1.000 quilômetros, partiram de plataformas móveis em Kermanshah e Khuzistão, cruzando o espaço aéreo iraquiano antes de mergulharem sobre baterias de defesa israelenses em Ashkelon. Além disso, mais de 150 drones Shahed-136 voaram em enxame sobre Haifa, forçando o sistema Iron Dome a disparar interceptadores em série e expondo lacunas nas defesas de curto alcance do Estado judeu. No mesmo momento, navios da Marinha Russa ancorados em Tartus, na Síria, elevaram o nível de prontidão, enquanto o vice-chanceler Sergei Ryabkov, falando em São Petersburgo, acusava Tel Aviv de ignorar o risco calculado de uma Hiroshima do século XXI e exigia a retomada imediata das negociações interrompidas em Viena. Os reflexos desse choque militar diplomático sacudiram os mercados de energia em Londres, Singapura e Nova York. O Brent superou a marca psicológica de $90 por barril pela primeira vez desde o ataque russo a Kharkiv em 2024, enquanto operadores de futuros em Roterdã elevaram os prêmios de seguro para navios petroleiros que atravessam o Estreito de Hormuz. A petrolífera indiana Reliance Industries já sondava fornecedores nigerianos para compensar eventuais cortes de exportação iraniana, enquanto refinarias japonesas antecipavam compras de GNL no Catar. O Banco Asiático de Desenvolvimento estimou que um bloqueio prolongado poderia subtrair até um ponto percentual do PIB conjunto de China e Sudeste Asiático, dada a dependência da região do crudo oriundo do Golfo Pérsico. No interior do Palácio das Nações, em Genebra, o corredor conhecido como Sala de Prata, onde em 1995 foi assinada a Convenção de Proibição de Armas Químicas, voltou a abrigar negociações tensas. Diplomatas da China, representados pelo vice-chanceler Ma Zhaoshu, juntaram-se ao enviado especial do Paquistão, Jalil Abbas Gilani, e ao subsecretário turco Sedat Önal para exigir, em ata, a convocação imediata de uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo Pequim, as explosões em Natanz e Fordow não são apenas uma questão regional, ameaçam corredores energéticos vitais da iniciativa Cinturão e Rota, que atravessam o Irã rumo ao Mediterrâneo. A preocupação ganhou peso adicional quando Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha e alta representante de fato da política externa da União Europeia, rompeu o silêncio em nome dos 27. Em coletiva improvisada, ela destacou que um vazamento radioativo no Planalto Central iraniano, a quase 1.500 metros de altitude, poderia alterar padrões de vento sobre o Cáucaso e contaminar aquíferos que abastecem do Turcomenistão à Geórgia, redesenhando o mapa sanitário da Eurásia por várias gerações. Na sequência, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, entrou na sala de imprensa Pierre Boisson e elevou o tom. Sem citar Washington ou Tel Aviv diretamente, declarou que transformar instalações civis em campos de batalha equivale a girar o tambor de um revólver carregado com urânio enriquecido. Ela condicionou qualquer desescalada ao desembarque urgente de peritos da Agência Internacional de Energia Atômica, liderados pelo diretor-geral Rafael Grossi, em Natanz, sob proteção conjunta de unidades da Guarda Revolucionária Iraniana e de militares russos do Centro de Resposta a Emergências Químico-Biológicas. Zakharova advertiu ainda que, se mísseis israelenses romperem a linha vermelha traçada pelo Kremlin, as cúpulas de carbono-titânio do Arrow 3 e as salas pressurizadas de Jerusalém Ocidental não conterão a pluma de Césio-137, que pode soprar de Damasco até Varsóvia em 48 horas.
A afirmação foi recebida com silêncio absoluto na mesa da delegação norte-americana, chefiada pela embaixadora Linda Thomas Greenfield, sinalizando o peso da ameaça no cálculo estratégico dos membros permanentes. Quando o sol já se inclinava sobre o lago Le Mans, os ponteiros dourados do relógio astronômico no átrio principal do Palácio das Nações indicavam menos de 60 minutos para o fechamento dos portões. Nesse crepúsculo diplomático, o encarregado da presidência rotativa do Conselho de Segurança, o embaixador equatoriano José de la Gasca, interrompeu bruscamente as conversas de corredor e determinou, por alto-falante, a circulação imediata de um esboço de resolução exigindo cessar fogo, corredores humanitários e inspeções nucleares emergenciais no Irã. Cópias impressas em papel timbrado da ONU, ainda úmidas da gráfica interna, foram empilhadas em carrinhos e distribuídas a passo acelerado por estagiários que mal haviam encerrado o expediente. Analistas veteranos, entre eles o suíço Jean-Marc Rickley, do Geneva Center for Security Policy, não escondiam a surpresa. Poucas vezes, desde a crise dos mísseis em 1973, Cuba, se presenciou tamanha predisposição de potências nucleares rivais, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, para colocar assinaturas no mesmo documento. Mesmo assim, lembravam que bastaria um novo clarão sobre o deserto de Isfahan para a frágil sintonia evaporar, levando consigo semanas de avanços diplomáticos. Nos corredores de mármore, luzes fluorescentes começaram a ser apagadas enquanto equipes de segurança trocavam o turno. Representantes de países não permanentes, como Moçambique e Malta, trocavam impressões apressadas sobre cláusulas de verificação que exigiam escolta mista iraniano-russa para inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Ao mesmo tempo, repórteres recolhiam tripés e microfones, pois as transmissões ao vivo já haviam terminado, embora todos soubessem que, dali em diante, qualquer sussurro poderia reabrir câmeras e reacender manchetes. Pairava no ar a impressão de que o globo acabara de girar um dente a mais no relógio do juízo final. A depender do que fosse decidido ou omitido nas salas forradas de tapeçarias persas do terceiro andar, a crise poderia seguir o caminho da diplomacia, contida entre paredes de vidro, ou se alastrar em ondas sísmicas além das escarpas rochosas da Cordilheira de Zagros, com impactos que atravessariam capitais tão distantes quanto Atenas, Islamabad e Moscou.